de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não o podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Querido Padre Marcelino, queridos irmãos, os que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que eu sei que aqui a Pascom bomba, né? É muito forte. E o pessoal lá de Osório, que foi a paróquia, o lugar, a cidade onde o Padre Marcelino passou, onde ele foi meu parco, estão tudo assistindo, que eu sei, porque me mandaram um monte de mensagem hoje durante o dia. Meus pais também, minha avó, ela é a mais ligada na internet, no Facebook, acompanha todas as missas do Padre Marcelino. E meu coração, de verdade, está radiante de gratidão a Deus, de alegria, por estar celebrando essa Santa Missa com vocês, em honra a Nossa Senhora das Graças, que é medianeira também de todas as graças, e ação de graças pelos 25 anos de ministério, bodas de prata, de sacerdote do Padre Marcelino. Porque eu me sinto parte dessa história, talvez uma parte muito pequena, mas que Deus usou para me chamar e ser padre hoje também. Porque um dia eu estava sentadinho aí, como vocês, numa missa de sábado, às 6 horas da tarde, na capelinha na frente da casa do pai e da mãe, e eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, e eu sentadinho aí, o Padre Marcelino olhou para mim e falou: tu vai ser meu coroinha. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém do meu lado de criança, né? Tava eu? Daí ele: sim, tu. Daí eu assim: não, eu não quero. Jamais. Daí ele falou: tua mãe está aqui? Teus pais estão aqui? Daí eu falei: só a mãe. Levanta a mãe do Luciano, ó. Daí ele falou: aceita que ele seja coroinha? Se ele quiser, sim. Ele falou: não, tu manda e ele obedece. E aqui estou eu, não fui só coroinha, mas Deus ali começou já um chamado, porque a vocação sacerdotal é um chamado, e para
escutar a voz de Deus que chama, precisa ter um ouvido, né? E assim ali Deus foi preparando o meu ouvido para escutar a voz dele, que me chamava a ser um anunciador dessa boa notícia que salvou a minha vida. Porque muitas vezes, durante a minha juventude, né, o padre Marcelino me acompanhou em muitos momentos de alegria, em muitos momentos de tristeza, em muitas coisas boas e muitas coisas ruins que eu também fiz. E o fato é que, com a misericórdia de Deus, a paciência de um sacerdote que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família, Deus foi fazendo uma obra maravilhosa, que foi a minha vocação, mas também posso falar, o casamento dos meus pais, da minha avó, também casou na igreja, depois que o padre Marcelino chegou de padre lá. Então, eu vejo assim, a providência de Deus, através de pessoas fracas, como todos nós somos, limitados, que temos nossos acertos e erros, às vezes mais erros que acertos, tantas vezes, e assim Deus escolheu salvar a cada um de nós, através de um simples anúncio, que é o anúncio da boa notícia, do querigma. Não sei se vocês já ouviram falar, essa palavrinha que significa boa notícia. E a boa notícia que foi me anunciada, foi que Deus me amava, e me amava como eu era, como eu sou. Não precisava eu me esforçar para Deus me amar mais, mas do jeito que eu sou, Ele me ama. Isso mudou a minha vida, porque eu entendi que Deus não quer de mim um robô, né, ou um perfeito, mas Ele quer eu, como eu sou. E isso basta para Ele fazer a obra. Por isso, me alegrava o tema dessa novena, enchei as talhas de água, né? E é impressionante, o simples ato de encher as talhas, de escutar esse mandato, essa voz que diz, enchei as talhas de água, pois foi o suficiente para Cristo transformar aquela água em vinho. A água é sinal, muitas vezes, de vida, né? Sem água nós não conseguimos viver, mas também na Bíblia, na Escritura, a água é sinal de morte. Pensemos no dilúvio, por exemplo. No fim das contas, ali naquele momento que tinha acabado o vinho, a alegria do casamento, do matrimônio, encher talha de água era um sinal de morte, de tristeza. O que vai fazer a água? Que alegria vai trazer ela neste momento, se é o vinho que faltou? Mas em atenção à voz dele e da intercessão da Virgem Maria, fazei o que ele vos disser, Deus pode transformar aquilo que nós somos, muitas vezes água, meio aguado, sabe? Quando alguma coisa... E aí, tá bom o suco? Tá meio aguado. Não está muito bom, né? Pois isso, enche as talhas, põe a tua vida ali, e Cristo vai fazer o resto. É isso que eu experimentei. Entregar aquilo que eu tinha, que não era muita coisa, e ainda não é, mas entregar aquilo que eu podia, fazer aquilo que eu podia. E Cristo, de fato, muitas vezes, transformou a minha água em vinho novo, em alegria, em vida nova. Eu experimento hoje, meus irmãos, uma alegria que não vem deste mundo. Padre Marcelino deve se lembrar, mas eu antes de entrar no seminário, eu tinha um sonho. Eu queria ser biólogo. Mas não era qualquer biólogo, não. Não queria trabalhar com planta. Não, isso não. Eu queria trabalhar com bicho, que eu adorava bicho, né? Já, desde novinho, eu não podia ver uma aranha que eu pegava ela, para guardar. Não era para matar, não. Eu tinha um aquário lá em casa, porque meu sonho era ser biólogo. E eu achava que eu ia ser biólogo, até o dia de Cristo me encontrar. E o mais impressionante, sabe qual que é? Que Deus não tirou nada de mim, eu sendo padre. Mesmo que eu não fui biólogo, mas lá em casa vive cheio de bicho. Tem escorpião, né? Lá no PABEF. Tem aranha. Daí, para combater o escorpião e a aranha, barata. Padre Marcelino sabe. Para combater o escorpião e a aranha, eu tenho galinha. Ó, viu?
Então, e se deixasse, minha mãe fala, se deixasse, tu vai encher a tua casa de bicho, Luciano. Então, ou seja, eu digo isso brincando, mas é verdade. Eu não me sinto hoje, sendo padre, como alguém que desejou uma coisa e Deus entrou no meio e fez outra e por isso não fui realizado na vida. Ao contrário, Deus me superou as minhas expectativas. Aquilo que eu imaginava para mim, que era a minha felicidade, que era o meu bem-estar neste mundo, ou a minha missão aqui na terra, enquanto Ele permitisse que eu vivesse aqui, eu achava que era uma coisa, e Ele me surpreendeu maravilhosamente, fazendo de mim um sacerdote muito fraco, muito pecador. Por isso eu sempre digo, rezem por mim, não de verdade, porque eu sei que se não for a graça, o amor dele, todos os dias, desde quando eu levanto e vou combater, porque não tenho vontade de rezar às vezes, tenho preguiça, e eu falo, já tenho que fazer tal coisa, eu quero fazer não sei o que, e acabo às vezes deixando a oração de lado. E quando eu levanto eu falo, Senhor, me ajude hoje a rezar, a colocar esse dia, a minha vida diante de Ti, porque eu sei que sem Ti nada posso, nem decidir nada na paróquia, nem ajudar ninguém, sem Ti eu não posso. E todo dia é uma luta, todo dia é um combate, é o mesmo combate que eu acho que cada um tem, né? Um casado também tem, um jovem também tem, um não tão jovem, para não falar velhinho, né? Também tem esse mesmo combate, que é levantar e entregar teu dia aos cuidados de Deus e Nossa Senhora, que é nossa mãe intercessora. É assim, né? E eu vejo que cada dia Deus vai me dando alegrias, vai me dando esperança, frente às cruzes que se levantam também, porque a cruz se levanta, e é isso que Cristo falava no Evangelho. Antes que o Filho do Homem venha, que o reino de Deus seja instaurado, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja entregue nas mãos. O que é isso? É a cruz, o mistério da cruz. Hoje nós não temos talvez uma cruz de madeira para nós ficar ali pregado, mas nós temos o marido, a esposa, os filhos, o patrão, o empregado, o colega da escola, que pensa diferente de ti, que age diferente daquilo que tu gosta. Essa é a cruz. Ou uma doença, ou a idade que vai chegando e já não consegue fazer aquilo que tu gostava de fazer antigamente. Aí está a cruz. E Cristo fala, para que o reino de Deus aconteça, e a liturgia de hoje me impressionava a providência de Deus, que maravilha, falava que para que o reino de Deus se faça, é necessária a cruz, não tem outro caminho. Deus poderia ter escolhido outro caminho, mas Ele quis se fazer um conosco, no mistério da cruz, sofrendo por cada um de nós, para que nós hoje não soframos sem sentido, porque é aí que está o segredo. Eu vejo que muitas vezes na minha vida e ao longo do percurso da minha vocação, muitas vezes eu sofri. Às vezes pelos horários do seminário, que eu não gostava, que tinha que acordar muito cedo e dormir muito cedo. E foi difícil para mim me acostumar nos primeiros anos. Depois que eu me acostumei com isso, me deparei com a situação da vida do seminário, com pessoas que pensam diferente de mim. Daí 24 horas por dia ali quase convivendo, era inevitável. Às vezes, sabe, tem umas raivas, umas fofoca, uns rancor. E ali eu fui entendendo que diante desses sofrimentos, Cristo me chamava não a fugir dele, porque não tem como. A gente foge de uma cruz, a gente vai encontrar outra. É inevitável. Isso é para quem crê em Deus, para quem não crê em Deus, para quem está na igreja, para quem está fora. O mistério da cruz atingiu a humanidade inteira. Toda a humanidade é marcada com a cruz. Porém, aqueles que Cristo revela o mistério da cruz redentora dele, a cruz nossa se torna gloriosa. E aí foi onde Deus me ajudando, foi vencendo também a vida e confirmando a vocação no seminário, que a gente passa, né, Padre Marcelino, por muito aperto, porque o seminário é um lugar estranho. Nós saímos da nossa casa, da nossa realidade. Deixei lá minha mãe chorando, que não queria que eu viesse para o seminário, não tão longe. Ela falou, então entra no seminário aqui, perto de casa, em Viamão, né?
para que ter que ir para Brasília? Mas eu sentia no meu coração o mesmo ardor que o coração do Padre Marcelino tinha, que era sair e ir a toda parte, onde Deus mandasse. Não importava se era em outro país, se era em outra cidade, se era em outra diocese. E esse mesmo ardor continua no meu coração. O mesmo fogo, eu pensava, o mesmo fogo que fez com que eu arrumasse minhas malas. Um dia, e tive que dar tchau, para os meus pais, que não é fácil. É o mesmo ardor que hoje tem no meu coração. Bom, às vezes, tem dias que eu sinto mais, tem dias que eu sinto menos, vou confessar isso para vocês. Mas o mesmo ardor de ir a toda parte, continua aqui dentro de mim. Porque era isso que ardia no coração de Cristo. Ide e fazei todos os povos discípulos meus, anunciando a boa notícia, que é o batismo, a vida nova. E esse ardor que eu peço a Deus que sempre mantenha dentro do meu coração, dentro de mim, faz com que também a cruz, como eu falei, o sofrimento, seja vivido de forma serena. Deus não tira o sofrimento de ninguém, mas Ele faz com que a gente viva o sofrimento. Eu penso, agora me vem na mente a irmã do Padre Marcelino, com o sofrimento da doença, do câncer. E olha, uma mulher feliz, agradecida a Deus. Por quê? Porque tem Deus ali. E quando Deus está, o sofrimento perde a força. Ele já não consegue nos vencer. Por isso nós podemos passar por eles, independente de quais forem. Um filho drogado, um filho preso, um pai alcoólatra, não importa qual é o teu sofrimento hoje com que tu chegou aqui nessa Santa Missa. Saiba que Cristo te escolheu para manifestar a este mundo que a cruz dele é redentora, é salvadora, é gloriosa. Por isso nós não precisamos fugir dela. Ao contrário, abraça junto com Cristo, porque sem Ele nós não suportamos. Sem Ele não podemos. Enche a talha de água, dá aquilo que tu tem ao Senhor. Não precisa ser muito, basta fazer o que Ele te pede. E Ele vai fazer o resto. Se não conseguir, faz até onde conseguiu, e Ele faz o resto. Ele transforma a nossa água em vinho. A Virgem Maria, medianeira de todas as graças, vai em nossa intercessão, em nosso socorro e diz: olhe pelo meu filho, olhe pela minha filha, cuide dele, ajude ele frente ao combate que está passando nessa ou naquela outra situação. Como eu sonhei ter filhos, biológicos. Eu ficava imaginando, como que meu filho vai ser, minha filha vai ser. Será que vai ser parecido comigo? Será? Eu tinha esse sonho. E eu entendi que os meus filhos estão aqui, com a vocação que Deus me chamou. As pessoas que Deus colocou na minha vida, sendo eu padre, são meus filhos. E aqui estão minhas mães, meus irmãos, meus filhos e filhas. Essa promessa dele é a mais verdadeira que eu posso experimentar, de que nada ele nos tira, ao contrário, nos presenteia mais do que a gente pode imaginar. Se a gente escuta a voz dele e fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho certeza que é isso que o Padre Marcelino fez ao longo desses 25 anos, quase a minha idade, que eu fiz 30 esses dias, então só 5 anos de diferença. Quando o Padre Marcelino estava ordenando, eu tinha 5 anos de idade. Mas ao longo desses 25 anos, posso dar testemunho, de que escutou a voz de Deus, falou: eis-me aqui, com todas as qualidades e com todos os defeitos que todos nós temos, mas eis-me aqui. E é isso que o Senhor convida a cada um de nós. O sacerdócio, ele pode ser vivido de duas maneiras: um sacerdócio ministerial, que é o nosso, dos padres, bispos, dos cardeais, o Papa. Mas antes desse sacerdócio ministerial, existe um sacerdócio comum de todos os fiéis, que Deus colocou escrito em nós desde o nosso batismo. E esse sacerdócio todos nós estamos chamados a viver, cada dia,
como verdadeiros intercessores do mundo, como verdadeiros mediadores da obra de Cristo aqui na terra. Como? Quando a gente dá testemunho do perdão, da misericórdia, está fazendo presente a obra redentora de Cristo aqui na terra. Quando perdoa, talvez a sogra que te fez um mal, a nora, né? Que te causou algum mal-estar aí na tua família, pois saiba que se Deus, através de ti, dá o perdão para essa pessoa, perdoa e pede perdão com humildade, saiba que a obra redentora de Cristo acontece. Uma caridade que fazemos, um filho que educamos, um detalhe de carinho, de amor dentro do casamento, dentro do matrimônio, às vezes passa tanto tempo sem sair, comer uma pizza, ir no parque, sei lá. Eu sempre digo, às vezes eu esqueço, mas aos domingos eu falo, esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso saindo aqui da Santa Missa, vamos fazer um piquenique? Ah, padre, mas não é nosso costume, mas começa a fazer, mesmo que não seja costume. Pega uma toalha no pátio de casa, debaixo de uma árvore, põe lá, come com seus filhos, joga futebol, brinca com eles, porque é esse que o dia que Deus fez para nós, é exatamente para isso, para manifestar a presença dele no nosso meio. E como nós fazemos isso? Nos amando. É assim que nós manifestamos a presença de Deus. Essa sabedoria que a primeira leitura falava, inefável, maravilhosa, é Cristo, é o Verbo de Deus encarnado. E ele acontece no meio de nós. Por isso Cristo vai falar, o reino de Deus já está entre vós, porque o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. É Ele o reino de Deus. Por isso hoje o reino de Deus está aqui. Ele não é um lugar geográfico que a gente vai pesquisar lá no Google Maps, né? Reino de Deus. E daí vai dar a localização. Se é abaixo ou acima da linha do Equador. Se é lá nas Filipinas ou no Brasil. O reino de Deus não é um espaço geográfico. Ele é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. E ele acontece agora. Na sua palavra proclamada, na Eucaristia que recebemos, em nosso coração, quando o ouvimos, ali está o reino de Deus. E um dia plenamente, esse reino vai se realizar de uma forma perfeita, quando ele vier pela segunda vez. Essa é a nossa fé. E nós que vamos estar no céu, na felicidade eterna junto com Deus, porque é lá o nosso destino, é para lá que a gente está indo, pois vamos nos alegrar com essa obra maravilhosa, contemplar Deus face a face, estar com a Virgem Maria, com as pessoas que amamos, né? Porque lá a fé da igreja diz que vamos nos reconhecer, nós não vamos perder nossa identidade, quem nós somos. A Virgem Maria continua sendo a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe de Deus, hoje no céu, com seu corpo glorioso. Por isso, meus amados, como não viver essa vida com esperança? Se tão boa notícia nos foi anunciada, e essa boa notícia que eu gostaria de deixar no coração de cada um, e no meu também, nessa noite, de que Cristo nos ama e faz a nossa história perfeita, não importa como ela é, não importa como nós vemos, podia ser melhor aqui, isso podia não ter acontecido comigo, isso poderia, imagina, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, na minha infância, na minha juventude, na minha fase adulta, eu não seria eu seria outra coisa. Precisou, seja as coisas boas ou ruins, para que chegasse o hoje. Assim é com cada um de nós. Por isso não desprezemos a história que Deus faz com a gente. Mesmo que seja difícil às vezes, talvez aos teus olhos, incompleta, imperfeita, mas saiba que ainda a obra de arte não está terminada, e tu quer julgar a obra de arte sem ter terminado, falar, não, está muito feia, minha história é muito ruim, porque eu fui abandonado pelos meus pais, porque eu passei por isso, passei por aquilo, não, Deus errou comigo. Poxa vida, deixa Deus terminar a obra dele, ainda não está acabada. E pensa que nenhuma obra de arte pode ser feita sem rabisco, tem que ter. Sem rabisco não dá para chegar a desenho nenhum. Um arquiteto, um engenheiro, se vai desenhar
um quadro, um projeto, ele vai ter que rabiscar. E o rabisco não é bonito, mas é necessário. Assim é a nossa vida, meus amados. E é essa mensagem dessa boa notícia que eu queria deixar para cada um de nós nessa noite, celebrando, louvando ao Senhor por Nossa Senhora das Graças, nesse início dessa santa novena que Deus preparou para vocês, e também pelas bodas de prata, 25 anos do nosso querido, amado Padre Marcelino, que através do seu sim, também fez com que muitos de nós enchêssemos talhas de água para Cristo transformar em vinho novo. Irmãos e irmãs, nesta novena em honra a Nossa Senhora das Graças, pelas vocações sacerdotais, contemplando o mistério de amor e salvação da Trindade Santa, como igreja peregrina, supliquemos com confiança filial, dizendo: Maria, cheia de graça, intercede a Deus por nós. Maria, cheia de graça, intercede a Deus por nós. Senhor, que todos aqueles que chamastes para a condução da Igreja, o Papa Francisco, os bispos e todo o clero, correspondam fervorosamente à missão de anunciar o Evangelho e trabalhem com ardor pela salvação do mundo, rezemos. Maria, cheia de graça, Intercede por nós. Ó Jesus, Mestre Divino, alcançai a todos os governantes, para que, guiados por vosso amor, trabalhem em prol da justiça e da paz, especialmente nos países que estão em guerra. Rezemos. Maria, cheia de graça, intercede por Deus. Nós confiamos em vosso amor, Senhor.